Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre qual versão do Photoshop devo usar. Isso mesmo. Alguma vez você já parou para pensar em qual versão você deve usar? Existe uma diferença entre um usuário comum e um profissional. Um profissional na área, um designer gráfico, ele sempre vai pensar em utilizar a versão mais atual, pois a versão mais atual ela tem todos os recursos disponíveis. Um usuário comum não pensa dessa forma. Ele quer ter o Photoshop na máquina e sem mesmo saber qual a finalidade que ele vai estar utilizando no Photoshop. Porque independente de qual seja a versão, você vai aprender o Photoshop utilizando os recursos básicos. Então você tem que pensar se realmente você precisa desses recursos. Você sendo um usuário comum, provavelmente você não vai utilizar todos os recursos. Mas, se você realmente quer se aprofundar no Photoshop, você tem que pensar nos requisitos, né, da sua máquina. Quais são esses requisitos? A sua máquina ela tem condições de rodar o Photoshop? O Photoshop ele exige muito, principalmente a versão mais atual, que é o 2022. Para vocês terem uma ideia, o recomendado de memória é 16 GB de memória e o requisito mínimo é o 8 GB. Tem que ter uma placa de vídeo de 4 GB ou superior, que é o recomendado, e no mínimo 2 GB, para você rodar o recurso 3D e para você rodar, no caso do Photoshop 2022, filtros neurais. Só que o Photoshop 2022 ele é muito pesado, ele exige muito da máquina. E você vai ter que ter não só memória e placa de vídeo, como você vai ter que ter um processador. Um processador bom para você poder rodar o seu Photoshop. O Photoshop que eu estou utilizando agora aqui, eu tenho 3 versões, 2020, 21 e 22. As 3 versões roda de boa o básico. E se eu for rodar o 2022, exige muito da máquina. Como eu mencionei, por causa dos filtros neurais. Vou começar a utilizar o 2020, que é o Photoshop que ele é mais leve. E os recursos, os requisitos para utilizar ele, memória, 8 GB, eu tenho 16. O mínimo de memória é 2 GB. Você tem que ter uma placa de vídeo. Requisito aí é uma GTX 1050 de 4 GB. Eu tenho uma GeForce GTX 1650 de 4 GB. E roda de boa. É um Photoshop aqui leve. Carrega super rápido. E é a versão que eu vou utilizar aqui. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, barra de menu, ajuda, sobre o Photoshop. E eu tenho a versão aqui, ó, 21.2.1. Essa é a versão do Photoshop 2020. Para o usuário comum, tem sempre que pensar se vai utilizar os recursos que a versão atual exige. Se não for utilizar, o básico para aprender o Photoshop, vocês vão aprender em qualquer versão. Você pode estar utilizando aí o Photoshop CS6, que é o Photoshop, a versão antes da versão do Creative, que é a versão nas nuvens. É a versão assim que como eu posso dizer, é a minha queridinha, não exige tanto da máquina e você vai rodar o seu Photoshop de boa. E você vai aprender, ó, a utilizar o básico do Photoshop. E quando você tiver condições de ter um computador, você vai rodar aí, ó, o Photoshop mais atual, utilizando todos os recursos. Eu gravei um vídeo sobre os requisitos do Photoshop, vou deixar no card. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link da Adobe, o site oficial, onde tem todas as versões e cada versão mostrando os requisitos para poder rodar o Photoshop. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.